pessoal, conforme eu havia prometido, o vídeo de hoje é sobre o tema sarampo. É algo que está bem polêmico por aí, porque a doença voltou com tudo, infelizmente, estava erradicada do nosso país por vários anos pelas campanhas das vacinas e agora por algumas campanhas anti-vacinas, por transferência, vírus que vem do importado por pessoas que vêm de fora, termina que voltou, mas se Deus quiser a gente vai conseguir controlar isso. Agora, vamos falar só um pouquinho sobre essa doença, de uma forma mais simples, para que vocês fixem bem as coisas principais. Sarampo é uma doença causada por um vírus, e esse vírus é altamente contagioso, porque ele é transmitido não só de pessoa para pessoa diretamente, por gotículas, de secreção, como também eles podem ficar no ar, na forma de aerosol, e até 1 a 2 horas depois que aquela pessoa que estava com o vírus infectada saiu daquele ambiente, esse vírus ainda pode infectar outras pessoas que tenham suscetibilidade, ou seja, que estejam com a imunidade baixa ou que não tenham imunidade para a doença. Lembrando que, inclusive, que as pessoas que já tomaram a vacina, as 2 doses de vacina, mesmo assim, elas não são 100% protegidas, que a vacina não protege 100%. Imagina aquelas pessoas que não têm a vacinação, já que esse vírus é altamente contagioso. Outra coisa importante é que o sarampo ele é temido porque ele baixa muito a imunidade das pessoas. Então, como ele baixa a imunidade, a gente fica mais suscetível a outras infecções que chegam depois da entrada dessa infecção. Então você tem essa virose baixa a imunidade e pela baixa imunidade você pode complicar com outras infecções bacterianas, algumas graves e potencialmente fatais, infelizmente. O sarampo tem várias fases. A primeira fase é aquela fase de que o vírus entra no nosso organismo e não vai provocar nenhum sintoma. Fica ali latente, chamado período de incubação. Depois começam os sintomas, aí depois dessa fase de sintomas aparecem as manchinhas no corpo, que são manchas específicas, que só o médico vai poder olhar e dizer, não, essa mancha sim é característica de sarampo. E depois vem a fase final, que é a fase que vai descamando a pele, a pessoa vai se recuperando normalmente. Quanto aos sintomas, os sintomas principais são a febre, que é uma febre que vai aumentando progressivamente, dura mais ou menos 1 semana, e lá para o 4º, 5º dia atinge um pico de febre muito alta. Uma tosse geralmente seca, que dura muitos dias, inclusive a tosse é o sintoma que mais dura no sarampo. Uma coriza, que pode ser coriza de vários tipos, clarinha, mais espessa, mais abundante, mas é bem característica também a coriza. E a conjuntivite. A conjuntivite ela não forma secreção nos olhos, ela só dá aquela vermelhidão intensa, irritabilidade nos olhos, mas por ser tão forte pode causar fotofobia, então você fica com uma aversãozinha à luz por conta do processo inflamatório no olho. Outro sintoma que a gente nem fala muito porque ele é incomum são as manchinhas, que chamam manchas de Koplik, que aparecem na boca. Mas isso aí é bem mais raro e o médico consegue diagnosticar. Aparece nessa mancha, a gente já sabe que se trata de sarampo, porque ela é bem característica do sarampo. As manchinhas, como eu já disse, vão surgindo já depois que vão desaparecendo os sintomas, que as manchinhas vão aparecendo, que aparece já na fase que a gente já está começando a ter mais imunidade, vai subindo a febre, vão aparecendo as manchinhas. E são manchinhas bem características. E depois vem essa fase de recuperação. Mas o mais importante da gente saber é quando suspeitar que uma pessoa tem sarampo. Então não é todo caso de febre e mancha que você vai dizer é sarampo. Não, é a minoria na verdade. Então, se uma pessoa tem febre e tem essas manchas que são mais características, que nos termos médicos a gente chama de maculopapular, ou exantema também mobiliforme, mas isso é o médico que vai dizer se é esse tipo de mancha específica. Então, se você tem essa febre com esse tipo de mancha, você já pode suspeitar se além desses dois você tiver tosse, ou coriza, ou conjuntivite, ou ainda os três juntos, tosse, coriza e conjuntivite, ou tosse e coriza, ou coriza e conjuntivite, ou tosse e conjuntivite, mas tem que ter a febre e as manchas.
mais pelo menos um desses. Além disso, outra forma de você pensar que alguém tenha sarampo é quando você tem a febre com essas manchas e teve uma viagem recente para o exterior, menos de 30 dias, né? Ou não foi para o exterior, mas teve contato íntimo com alguém que viajou para fora e que também nesse tempo aí de pelo menos 30 dias. O sarampo é uma doença autolimitada, ela vem e vai embora, a maioria sem complicações, mas a gente não pode esquecer os casos que podem ter gravidade, né? Que são esses casos que, pela baixa imunidade, vem uma bactéria secundária e faz a infecção. A infecção mais comum que vem secundária ao sarampo são as otites, inflamações de ouvido. Mas a mais temida são as pneumonias, porque como a imunidade está muito baixa, pode vir uma bactéria e fazer uma pneumonia grave e cursar, infelizmente, muitas vezes com óbito. Tem outras complicações também, como miocardite, que é a inflamação do músculo cardíaco, encefalite, que é do sistema nervoso central, mas são mais raras, mas não menos graves. O que precisa ficar pra gente são esses sintomas principais quando pensar, porque toda vez que a gente pensar no sarampo, tem que procurar uma unidade de saúde, ver se realmente fecha os critérios para você suspeitar. Se suspeitar, o paciente tem que ficar numa sala isolada, se possível com pressão negativa, por conta dessa transmissão muito exacerbada desse vírus, com máscara própria para isso, e coletar o que a gente chama de sorologia, que é o exame que vai confirmar se você tem ou não. Só que a sorologia, infelizmente, não sai no mesmo dia. Então, se for uma suspeita muito forte e a criança estiver muito doente, debilitada, melhor internar, deixar ela em isolamento respiratório até sair o risco de transmissão da doença ou até sair o resultado da sorologia. Por falar em transmissão, a transmissão geralmente a gente se baseia pelas manchas, porque o vírus é transmitido mais ou menos de 3 dias antes de começar as manchinhas até 4 a 6 dias após o início da mancha. Então é um período largo, né? Mas a fase de maior transmissão mesmo é de 2 dias antes do início das manchas até 2 dias depois do início. Esses 4 dias é a fase em que você transmite mais, né? Mas a transmissão, como já foi dita, é até 4 a 6 dias após as manchas. Então, diagnosticou que alguém tem sarampo, tem que ficar isolada até mais ou menos 6 dias do início do surgimento, que é a fase crítica de você transmitir para uma pessoa. O sarampo não tem nenhum tratamento específico, uma doença viral, nem antivirais a gente costuma usar. A gente trata os sintomas, trata vômito, trata diarreia, trata a febre, trata dor, coceira, hidrata se tiver a criança desidratada, mas só tem uma medicação, que na verdade é uma vitamina, que a gente faz obrigatoriamente quando se diagnostica o sarampo, que é a vitamina A. Isso porque a vitamina A ela é muito importante, né, para o epitélio, para essas estruturas, né, mais superficiais. E aí, quando essa vitamina está em baixa concentração no organismo e o sarampo ele consegue se realmente instalar no organismo, pode facilitar com que esse epitélio, as mucosas fiquem muito mais inflamadas e pode levar a quadros muito mais graves, complicar também com as doenças bacterianas mais facilmente e vir a óbito. Então, se diagnosticou que alguém tem sarampo, vai se fazer 2 doses de vitamina A obrigatoriamente, no dia do diagnóstico e no dia seguinte. E a dose depende muito da faixa de idade. Então isso aí também ninguém precisa saber, quem tem que saber é o médico, né? Essa dose que está dando agora de reforço para as crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias, muitas mães ficam na dúvida, não é uma dose que está adiantando o calendário da vacina, não. O calendário vacinal continua o mesmo. A dose, junto com as outras vacinas para vírus, junto com o vírus que você trata, né, a cachumba, o sarampo e a rubéola, numa única vacina, aos 12 meses e aos 15 meses de idade. Mas você toma essa dose agora, né, de 6 meses a 11 meses e 29 dias, como se fosse um reforço adiantado, justamente para tentar erradicar essa transmissão do sarampo que está demais.
Além disso, pessoas que não sabem se tomaram a vacina e têm até 29 anos, elas podem tomar as 2 doses. E acima de 29 anos, se não sabe se tomou, ela pode tomar uma dose. Profissionais de saúde também, eles por terem muito contato, também estão tomando um reforço para prevenir essa alastração, né, dessa doença. Quanto a bloqueio, que é algo muito importante a gente falar, é o seguinte: digamos que uma criança numa sala de aula, ela está com sarampo. Então, aqueles contactantes ali íntimos dela, da salinha dela, as outras criancinhas, até 72 horas daquela exposição, elas podem tomar uma vacina de bloqueio para fazer com que diminua a probabilidade de alguém ali desenvolver a doença. Agora, tem alguns grupos especiais que não podem fazer vacinação. Por quê? Porque a vacina do sarampo, ela não é com vírus morto, é com vírus vivo, atenuado, mas vivo. Então, uma pessoa que é imunodeprimida, por exemplo, que tem HIV em atividade, está com uma imunidade muito baixa, ou então uma gestante, está ali, né, grávida e não pode receber esse vírus vivo, ou ainda criancinhas muito novinhas, abaixo de 6 meses de idade, também não podem receber esse vírus vivo. Só nesses casos específicos, eles tomam uma imunoglobulina, que ninguém precisa nem saber o que é, mas eles tomam essa imunoglobulina até 6 dias do contato para prevenir que elas adoeçam, certo? Então, o mais importante é a gente saber que o sarampo, a minoria dos casos que se suspeitar vai ser sarampo. Os que confirmarem, a maioria não vai ter complicação. E, infelizmente, o que tiver de complicação, muitos vão conseguir ter tratamento de alguma forma, com antibiótico para aquela infecção bacteriana que vem, e vão conseguir se recuperar plenamente. Uma minoria vai ter uma sequela ou vai vir a óbito, infelizmente. Temos casos confirmados em todo o Brasil já, principalmente nos estados de Pernambuco e São Paulo, casos com óbito, inclusive nesses estados. Temos que reforçar, quem for ao exterior, quem tiver filhos, reforçar, olhar as carteiras de vacinação, não pode deixar abrir guarda, porque é uma doença que precisa ser erradicada novamente, para a gente voltar a ter paz com essas doenças infecto-contagiosas, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tentei falar da melhor forma possível, e qualquer dúvida pode escrever algo aí pra mim, tá bom? Conto com vocês pro próximo vídeo. Até lá!